Como vocês viram, grande parte das crianças já tinha descido antes, não é? Algumas tinham chegado depois. Deus abençoe o tempo que elas vão passar aprendendo da palavra de Deus e que a bênção de Deus caia neste lugar com graça sobre nós. Você que participa do culto pela internet, que Deus abençoe sua vida nessa manhã também. Muitas notícias boas, além das que já nos foram contadas até aqui, não é? Fiquei sabendo que a nossa querida irmã, que de tão longe fica tão perto da gente pela internet, Daniele Alves, filha da igreja, neta de seu Samuel, filha da Mirtz, está grávida. É coisa chique, não é? Deus abençoe a gestação. Não sei se vai nascer canadense, mas que é brasileiro. Que coisa boa, viu? Se ela estiver acompanhando pela internet, que Deus abençoe seu ventre, abençoe a gestação, em nome de Jesus. Falar em ventre, nós oramos aqui semana passada, vocês lembram? Pela nossa irmã Regina, não é? Que deveria se submeter a uma cirurgia nesta última quinta-feira. E um nódulo, que tem um nome que eu me esqueço, mas que era no estômago. E quando ela chegou para a cirurgia, feito aquele exame imediato para a cirurgia, os médicos viram que tinha regredido, murchado, e os médicos disseram: não estamos entendendo nada, não é? E não foi preciso fazer a cirurgia, não é? Então, muitas coisas não são compreensíveis mesmo, né? Só a gente que entende, né? A gente crê que Deus abençoou e agiu, ouviu a nossa oração, porque Ele é maravilhoso. Não sei se a Regina está vendo pela internet, tá, Charles? Tá? Então deve estar chorando agora, que Ele é uma maravilha. Deus te abençoe, Regina, põe a mão de graça e poder sobre sua vida. Olha, tem uma irmã, a nossa irmã Vilma Batista Barreto, que está ali, ela quase me pegou ali na porta, pelo braço, emocionada, feliz, com a bênção que Deus concedeu para ela. Olha que coisa chique mesmo, viu? Ela conseguiu aprovação em todas as etapas do mestrado de Educação e Contemporaneidade na UNEB. É coisa chique mesmo, viu, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida, os passos, os procedimentos, para honrar e glorificar o Senhor, viu? Que neste culto você dê ao Senhor a glória que é dele mesmo. Que maravilha. É tanta coisa boa que eu vou deixar para depois. Olha, queridos, eu vou ler o texto de novo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. O verso que foi lido pelo nosso presbítero, debutante, que eu achei muito chique, viu? Está aprovado, viu? Pela primeira vez aqui como liturgo, o nervosismo natural, mas ele foi muito bem aqui, que coisa boa. Acompanhe a leitura que vou fazer. Atos 17, do verso 16 em diante. O discurso de Paulo em Atenas.
Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem ser a isso. Por enquanto, até aqui, olhe na minha direção. Enquanto os esperava, verso 16, está se referindo a Paulo e Silas. Silas e Timóteo. E o texto diz que o espírito de Paulo se revoltava, se inquietava, ficava agoniado em face da idolatria que reinava em Atenas. Eu fui checar informações e os números são, assim, chocantes, ao ponto de a gente checar um pouco mais para ver se é isso mesmo. Atenas era o centro da filosofia grega. Era o polo da erudição e da idolatria, por conta de tantos deuses, semideuses e heróis. Em toda a cidade, assim como em nossas cidades, nós marcamos as ruas com uma placa, com o nome de alguém que nós reverenciamos, queremos homenagear. Eles costumavam colocar bustos, estátuas, imagens dos seus deuses, dos seus heróis, dos seus semideuses. A ponto de Sêneca, filósofo, apontar para cerca de 30 mil deuses. 30 mil deuses em Atenas. E o espírito de Paulo se revoltava porque não apenas via nas ruas as marcas, os sinais físicos, materiais da idolatria, mas via também a devoção do povo. Nas palavras que ele diz: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E a palavra religiosos aqui é devotos. Devotos. Espiritualmente apegados a essas raízes religiosas. Essa é a ideia que está aqui nesse espírito dominante, essa idolatria que reinava em Atenas. E por isso, ele dissertava na sinagoga e também na praça. Era tipo aquele mercado central onde todos se aglomeram.
onde pregadores costumavam ir, como os fariseus que iam para fazerem suas orações, para serem vistos, onde comerciantes estrategicamente levavam seus produtos, onde ambulantes circulavam no meio do povo para comercializar, onde também, a palavra é essa mesma, não se choquem, é no sentido que foi constituído, os vagabundos zanzavam, circulavam, todos estavam ali. Era um lugar estratégico para mostrar o produto de cada um, fosse coisa material, físico ou espiritual, ou os seus discursos, ou suas teses filosóficas. E Paulo estava ali também e aproveitava para pregar, para anunciar o evangelho também ali, na praça, onde todos pudessem ouvir a sua pregação. Verso 18 diz que alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, perguntando que nova doutrina era aquela. É claro que não havia em Atenas, na Grécia, só os filósofos epicureus e estoicos. Havia várias correntes filosóficas. Existia, por exemplo, os cínicos. Não sei se você sabia disso, ou já tinha ouvido falar. Os cínicos eram aqueles filósofos que negavam a realidade circundante. Negavam os valores da sociedade. Todas essas construções morais que nós abraçamos e acolhemos como sendo universais, eles negavam a realidade. Inclusive, Demóstenes, um desses filósofos da corrente dos cínicos, ele é conhecido por uma história curiosa de que ele andava pela cidade durante o dia com uma lanterna acesa, procurando um homem honesto. E conta que ele muitas vezes aparecia na praça, na grande praça de Atenas, dentro de uma banheira dessa de casa, e ali ficava durante todo o dia, porque para os cínicos a virtude era a única moral existente, o único valor a ser cultivado, e negavam as demais realidades da vida. Os hedonistas, que eram aqueles que afirmavam que o que vale da vida é o prazer, tudo aquilo que é capturado pelos sentidos e nos fazem bem. Isso deve ser cultivado. É o único bem que nós levamos. Os epicureus, doutrina de Epicuro, eles, dentre tantas linhas de pensamento, eles afirmavam que, primeiro, não há Deus. E se há um Deus, um ser supremo, não está nem aí para a raça humana. Não há indícios, não há sinais. Mas, se há aqueles que afirmam que ele existe, se há essa possibilidade, ele não interage com aquilo que seria a sua criação. Os estoicos, doutrina criada por Zenon, ou Zenão, afirmava o contrário. Tudo emana de Deus. Todo bem emana de Deus e, portanto, não há mal. Não existe o mal. O mal é aquilo que o homem, por sua natureza,
atribui maldade, mas não há mal, porque tudo emana de Deus. E eles, então, são aqueles aderentes do panteísmo. Já que tudo emana de Deus, tudo é uma parte de Deus. Então, tudo é Deus. A natureza, as plantas, as flores, tudo é Deus. E eles discutiam com Paulo acerca do que Paulo pregava. E vejam que coisa curiosa. Eles atribuíam a Paulo uma heresia de estar apresentando estranhos deuses, no plural. Porque Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. E que no grego a palavra ressurreição é anastasia, ou Anastásia. E isso era tão novidade para eles, que eles achavam que ele estava falando de um Deus chamado Jesus e de uma deusa chamada Anastásia. Nunca tinham ouvido falar a respeito disso. Tão estranha era aquela palavra para eles. E então o levaram, tiraram do meio da praça, da muvuca, do povão, do burburinho, e levaram Paulo para o Areópago. O Areópago ficava numa colina, no alto, a 115 metros. Era um tribunal, o lugar do julgamento, onde juízes se juntavam para julgar as grandes e nobres causas. Dizia uma lenda que Ares, que era o deus da guerra, assassinou o filho de um deus chamado Poseidon, que era o deus dos mares. O filho de Poseidon tinha deflorado a filha de Ares. E então 12 deuses se juntaram ali, naquela colina, naquele lugar, para julgar essa causa. Então, Areópago tem essa ideia no seu nome. E era realmente o lugar do julgamento. E levaram Paulo ali porque era um lugar reservado e era um lugar como uma tribuna, onde os juízes se reuniam para julgar as nobres causas. E aquilo que Paulo estava levando, estava causando grandes ajuntamentos, mobilizando gente, pessoas para ouvi-lo, inclusive pessoas importantes. E eles queriam parar para ouvir, fora daquela agitação, o que Paulo tinha para dizer a respeito daquelas coisas que eles chamaram de estranhas, nova doutrina, o que vem a ser isso de tão estranho que chega aos nossos ouvidos, que eles nunca tinham ouvido falar de Jesus e de uma tal de Anastásia, que era a ressurreição. E então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, é uma atitude, uma postura, não de um orador, mas dos grandes filósofos que discursavam, que apresentavam suas teses. Elegantemente disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito
ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. A elegância de Paulo nos ensina algumas coisas. Ele não criticou a idolatria deles, não agrediu os ídolos deles, desmoralizando os ídolos deles, mandando-os para o inferno. Ele elegantemente fez ver que aquela idolatria, aquele tipo de culto, aquela reverência, aquela devoção que eles tinham, era morta em si mesma. Porque ele, na sua explanação, ele fala de templos feitos por mãos humanas, ídolos que precisam ser servidos pela mão humana. Ele disse com outras palavras, sem precisar agredir. Ele não disse porque vocês tomam esses ídolos para fazer isso e aquilo outro. Ele não agrediu. Ele disse a mesma coisa com outras palavras. Ele apontou para o Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas, e sustenta todas as coisas com o seu poder. E disse que esse Deus não precisa ser servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Nem habita em templos feitos por mãos humanas, porque foi Ele mesmo quem todas as coisas constituiu e criou. Ele disse tudo o que precisa ser dito de uma forma elegante, sábia, ungida, e causou um impacto que é o que o final do texto nos diz, que muitos sábios, filósofos, se acercaram de Paulo depois dessa palavra. E eu fiquei pensando, o que viria a ser aquela nova doutrina? Ou coisas estranhas. O que vem a ser isso? Que eles nunca tinham ouvido. E eu fiquei pensando, como falar de Jesus e da ressurreição, de Jesus e de Anastásia, para essa geração saturada do nome de Jesus, do Evangelho e dos evangélicos. Quando o Evangelho chegou à Palestina, ao mundo antigo, foi chamado de Boa Nova, que foi a mensagem do anjo aos pastores. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. E nós vamos para o contexto, Isaías capítulo 9, por exemplo, versículo 2, anunciando exatamente a chegada de Jesus. E ele diz que o povo que vivia na região da sombra da morte, o povo que vivia nas trevas, viu grande luz. Ou seja, era de fato uma boa nova. Era uma novidade tudo aquilo. Era como
nas trevas, acender-se uma luz. O impacto de uma luz que se acende quando se está totalmente escuro. Por isso o impacto em tantas vidas. Por isso o impacto da mulher Ciro-fenícia. Por isso o impacto do centurião, de Zaqueu, de Bartimeu, da mulher samaritana, de todos quantos ouviram falar do Evangelho de Jesus. Era um impacto, era uma boa nova, era uma luz nas trevas, ou como dizem aqui os epicureus e estoicos, uma nova doutrina, uma palavra estranha, uma novidade sem tamanho, algo extraordinário, fora do comum. E quando aquelas pessoas que viviam espiritualmente, socialmente, nas trevas, sem qualquer referência sobre o céu, sobre Deus, sobre a salvação, sobre a confissão de pecados, arrependimento e todos esses valores que nós hoje conhecemos, que nos levam à salvação, não sabiam de nada, eram completamente ignorantes. E então alguém aparece falando de Jesus, de um plano eterno, da salvação e da vida eterna. Era algo assombrosamente estranho, novo, nunca antes ouvido. Porque é o que o texto está dizendo aqui, que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Estranhas. E a gente vai lendo o livro de Atos, onde o Evangelho vai chegando na Ásia, depois na Europa. Era novidade. Era o estranho, era o novo. Completamente novo. E aqui no Brasil? E hoje aqui em Salvador? Qualquer lugar que você chegar, qualquer lugar, qualquer pessoa que você abordar, na rua, no ônibus, qualquer lugar, qualquer pessoa está familiarizada com o nome de Jesus, com o Evangelho, com os evangélicos, com a igreja evangélica, com a linguagem evangélica. Para isso tem a televisão o dia inteiro, todos os dias, anunciando, falando, distorcido ou não, os veículos de comunicação, a internet, o tempo inteiro. Coisas espantosas que para nós seria algo impensável. Por exemplo, uma som livre. Uma som livre. Comprar os direitos de uma igreja batista da Lagoinha, por exemplo, e divulgar num horário nobre na Rede Globo de televisão. Impensável até poucos anos. Artistas se declarando evangélicos, globalizando a informação, ao ponto de hoje a gente não saber mais quem
é de fato piedoso, temente a Deus, ou apenas evangélico. Frequenta uma igreja evangélica, sem compromisso, sem envolvimento, sem implicações, sem responsabilidades, apenas frequenta, visita uma igreja evangélica, porque é até mesmo uma coisa, na minha linguagem, uma coisa chique. O que seria então, meus irmãos, hoje, essa boa nova? Como falar de Jesus hoje a quem acha que conhece a Jesus? Se naquele tempo a simples palavra, o termo, a expressão Jesus e a ressurreição era uma novidade, qual é a novidade hoje? O que é que pode causar um impacto hoje? Não é mais o nome Jesus. Hoje, o que pode causar um impacto a ponto de a pessoa querer cair trêmula, sem palavras, impactada, é uma vida honesta. Vocês não podem ter noção disso. Uma vida verdadeiramente santa, piedosa, honesta. Quem vive assim, hoje, sem abrir a boca, é um ET. Um dia desse a gente foi devolver uma camisa comprada numa loja. Devolver não, pagar. Porque quando foi ver na lista, não tinha o valor. Foi devolver ou pagar aquilo. A loja nem sabia mais. Precisa ver a cara das pessoas ao ver um simples ato de honestidade. Uma vida piedosa hoje é a forma mais eloquente, mais impactante que existe de falar de Jesus sem abrir a boca. E é o que nós estamos precisando. As igrejas estão cheias de religiosos como os atenienses. Frequentadores de igreja. E aquele que vai procurando com uma lanterna, procurando um homem honesto, que era uma doutrina chamada de cínico, era cínico, não era a mesma concepção do que a gente chama de cinismo hoje. Mas talvez se a gente estivesse procurando com uma lanterna, um crente piedoso, que as pessoas olham e veem um crente. Eu quero finalizar esta reflexão para a gente pensar uma coisa, talvez seja chocante, mas a ideia é essa mesmo. Muitos aqui vão se lembrar disso, com saudade e com tristeza. Eu ainda lembro do tempo em que as pessoas olhavam para alguns de nós na feira, comprando alguma coisa, numa loja, no ponto de ônibus. E a gente, sem falar nada, a pessoa dizia assim: você é crente, não é? E a gente dizia: sou sim. Por quê? Porque parece. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração nesta manhã.